Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Deus seja louvado em mais um despertar, nesse amanhecer divino, rico e poderoso. Acordamos, mais uma vitória declarada, mais um presente do céu entregue direto da mão do Criador, Deus Pai, para a minha vida e para a sua vida. O novo já recebemos. A parte boa do Senhor já veio sobre nós, de ter nos despertado para mais uma oportunidade, mais uma chance, mais um dia aqui nessa terra para nos resolver no Senhor e nas situações que temos que se resolver. Aleluia, mais uma oportunidade. Amém? A parte do céu já veio sobre nós. A parte boa já foi liberada. Aleluia. Eu oro a Deus agora que você faça bom uso. Não saia de qualquer jeito. Nessa primeira hora do seu dia, nesse primeiro momento, se retire, se coloque com o Senhor. Entregue tudo na mão dele, para que você possa sair em paz, tranquilo, a paz em espírito, a paz que excede todo entendimento. Não levante já com a cabeça turbilhada, já pensando em que tem que fazer isso, aquilo. Não levante agradecendo, engrandecendo a Deus por mais um dia que você está de pé, mais um dia que Ele te acordou. E tire o momento e agradeça a Ele. Aleluia, porque a bondade e a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida e se fez presente em mais um amanhecer. Então desfrute esse momento, desfrute essa hora, que só vai acontecer uma vez no dia, que é a hora que você acorda, é a primeira hora do dia. E isso é muito importante, você reconhecer a grandeza de Deus, a onipotência do Senhor na primeira hora do seu dia, que é quando Ele te acorda. Amém? Para que você possa ter uma sensibilidade daqui em diante, mediante o quanto você vai se pôr com o Senhor. Aleluia, isso é muito importante, irmãos. Isso é muito divino, isso é muito poderoso, isso é muito destravador. Isso vai te fazer a entrar e acessar acessos mais profundo espiritualmente com Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer através do apóstolo Tiago. Estou com o livro de Tiago aberto aqui, qual o Senhor me conduziu ontem através do Espírito Santo. Aleluia. Tiago capítulo 4, versículos 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Não é o contrário. Quem depende de quem? Quem tem que buscar dependência, amparo e apoio em quem? É nós em Deus, não Deus em nós. Não inverta essa ordem, não ande como se você fosse ali algo tipo diferente, por você não se esforçar em se achegar a Deus, ou buscar a Deus, ou retirar um tempo de Deus, e achando que Deus vai se achegar do jeitinho que você quer. Não, Ele vai vir. Não, a palavra fala, vinde a mim, se achegai-vos a Deus, me buscarão e me acharão. E tudo, você percebe que tudo tem uma provocação da nossa parte para buscar no Senhor. Porque Ele não força, e é se você quiser, mas Ele deixa claro, me busca, aleluia, me adore, me louvem. Ele deixa sempre, fala assim, a palavra do Senhor ela é tão poderosa, viva e eficaz, que em cima de cada chamado, em cima de cada situação, desde salmos, provérbios, né, escrituras poéticas, históricas, sempre Deus ele fala para o povo, ele chama o povo de uma forma para que possa liberar de outra forma. Então, o interesse e a busca e a sede é nossa nele, não nele em nós. Aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mateus 5:6. Pois esses serão saciados. Então que seja um amanhecer que você acorda com fome e sede de Deus, com fome e sede da presença do Senhor. E se retire no momento com Ele para que Ele possa conduzir o teu dia com você enxergando, vendo, com você tendo sensibilidade em tudo que está acontecendo para você saber lidar com situações.
Não queira achar que situações, adversidades, problemas, coisas do qual do seu interior precisa ser tratado, você vai ser livrado. Não, ele vai te dar direção para você saber lidar ou passar. Porque se você passar, você vai ficar moldado. Se você passar, você vai ficar fortalecido. Se você passar pela prova do qual você está, às vezes, querendo fugir ou até abandonar o barco, não abandona em nome de Jesus. Porque o barco com Jesus não vai afundar. Se você não querer passar por isso, você não vai ser fortalecido. Você não cresce espiritualmente. Então suporte tudo que está vindo sobre você, tudo que está acontecendo, até no dia de hoje. Aleluia. Porque se você está firme com Cristo Jesus, todas as coisas têm cooperado para o bem. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. O Senhor colocou uma palavra ontem no meu coração em Tiago e um tema, uma base de um texto, um versículo muito forte, né? Sobre ira, sobre se estressar, sobre o coração às vezes sempre ferido, sobre ira, na verdade, né? E a palavra fala assim: irai-vos sim, pecar-vos não, né? Irai-vos sim, pecar-vos não, né? Então vamos colocar aqui que ira em cima de ira pode resultar numa vida de pecado. Se você é uma pessoa explosiva, se você é uma pessoa que não exercita o fruto do Espírito, você não tem o domínio próprio. Você vai viver sempre irado e o pecado vai acabar se apossando da tua vida. Isso não é o padrão, isso não é a postura de uma vida em Cristo Jesus. Temos que exercitar os nossos comportamentos e temperamento. Os que são ruins, os que já foram diagnosticados, aleluia, através de Deus na nossa vida, e nós tendo a clareza de coisas que é da nossa natureza, que a gente tem que matar e cortar pela raiz. Esses a gente tem que cuidar. A parte boa a gente já se conhece, a parte boa Deus já sabe na tua vida, pessoas que estão ao teu redor já sabem, mas o temperamento mais agressivo, mais impulsivo, do qual temos algumas pessoas mais, menos, mas temos, esse temos que tratar para que a ira não se torne constante e através de muita ira acaba virando um pecado. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Aleluia. O título do texto está o seguinte: a vida cristã. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Sabeis disso, meus irmãos, que toda pessoa esteja pronta sempre para ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E tardio para falar, tardio para falar. Ou seja, ouça mais e fala menos. Aleluia. Como que eu aprendo? Ouvindo. Como que eu vou ficar cada vez mais ali sábio, num discernimento espiritual? Ouvindo. Pronto sempre para ouvir, seja qual for, ouvir um elogio, ouvir uma repreensão, ouvir uma crítica, mas eu tenho que ouvir. E o falar de menos, fale menos e ouça mais, aleluia. Então, uma vida em Cristo ela tem que estar mais preparada para ouvir, acatar, refletir, do que estar sempre falando, aleluia. Então, não é importante você e não ouvir. Quem ouve não aprende. Quem não ouve não aprende. Aleluia. Então que sejamos prontos para ouvir e mais tardio ao falar. Ou seja, ouça mais e pratique mais e o falar de menos. O falar de menos não é você deixar de falar. Aleluia. O falar, o tardio no falar, significa que tem situações que às vezes a gente vai precisar ouvir e você vai estar falando em cima. Tem situações que às vezes você vai precisar ficar mais sensível naquele ambiente, naquele lugar, ou situações dentro da sua casa ou fora, que você não vai deixar, você não vai conseguir ouvir porque você está falando mais. Então esteja pronto mais para ouvir do que para falar. Faça um teste. Fica apenas segundos quando alguém for falar com você, você só ouve e depois você responde naquela mansidão, naquele domínio próprio, tipo assim, consegui, graças a Deus. Porque você deixou o Espírito Santo ser manifesto na tua vida. Tem gente que não consegue ouvir sem falar. Tem vezes que eu mesmo, pessoas estão falando, eu já atropelo e falo junto. Aí eu falo, opa, é verdade. Tem pessoas que vão chegar até nós, irmãos, aleluia, só para falar, ou desabafar, ou para entregar algo. E você vai só precisar ser o ouvido para ela.
que vai ser tudo, um consolo, vamos falar assim, um desabafo ali. Você vai só precisar ouvir. Aleluia, o psicólogo, aleluia, capacitado por Deus. Quando você vai num psicólogo, você vai sentar lá de frente com ele, numa cadeira, umas perguntas e tal. Você vai falar e ele vai te ouvir. E você vai se sentir aliviado porque você falou. Aleluia. Então a postura nossa, como uma vida em Cristo, a gente tem que estar mais preparado para ouvir do que falar. Porque quanto mais eu ouço, mais eu vou refletindo e acatando e trabalhando aqui dentro do meu espírito. E vou saber falar certo em cima do que eu ouvi. Porque quando a gente não ouve e quer falar em cima do que a gente não parou para ouvir, a gente não vai falar coisas que vai agradar ou coisas que vai edificar ou coisas que vai fluir. Aleluia. Versículo 20. Tiago capítulo 1, 19, versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e o excesso de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aleluia, o Senhor me deu um tema. Uma vida que se ira facilmente ainda não teve encontro com Deus. Uma vida que se ira facilmente ainda não teve encontro com Deus. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Muita ira em cima de muito descontrole, em cima de muito alvoroço, em cima de muito palavrões, palavras, comportamentos que não condiz com o evangelho, com o Deus o qual você diz que você serve, você ainda não teve encontro com Deus. Porque em cima de muita ira se resulta no pecado. Aleluia. Moisés conduzindo aquele rebanho de pessoas, de mais de 2 milhões de pessoas. A Bíblia nos relata que certa passagem em Êxodo, acho que Êxodo 20, 19 ou 20, ele já irado com aquele povo, ele já estava irado. Ele já estava irado. Povo rebelde, vocês querem água? E Deus falou para ele falar a rocha, ele bateu 2 vezes na rocha, e era só para ele falar. Então ele já veio ali de situações que ele estava suportando, e a ira foi tomando conta, mas nessa hora ela foi manifesta, e ele acabou pecando em cima de muita ira, em cima de muitas coisas ali que foram enxertadas no ouvido, na cabeça. Você imagina? A gente não aguenta, às vezes, 2, 3 pessoas falando com nós. Já acabamos a não, para. Nós aqui no nosso dia a dia. Imagina Moisés naquela época, mas eu só estou dando um exemplo do que resulta muita ira, muito descontrole. Moisés, ele não perdeu a salvação, mas ele deixou de entrar na terra prometida. E quando a gente deixa a ira tomar conta de nós aqui, não quer dizer que você vai perder a salvação. Pode também, porque se não redobrar, se não redobrar seus pés, retornar na presença do Senhor, se arrepender e pedir perdão, você fica fora. Mas isso impediu Moisés de entrar na terra prometida. E às vezes você, com uma vida irada, descontrolada, sem um domínio próprio, fora de mansidão, áspero, né? Aquela pessoa que não me rela, não me toque, tudo você vem com pedra. Isso vai resultar em muita ira, e uma hora você vai estar em pecado por causa de muita ira, e muitas portas vão fechar. Algumas portas vocês não vão acessar. O mesmo que aconteceu lá atrás com Moisés por causa de uma ira, de uma desobediência de Deus, nos dias de hoje não está diferente. Muitas pessoas não estão acessando portas, aleluia, situações aqui na terra, coisas não estão acontecendo por causa de ira e desobediência, aleluia. E a palavra do Senhor diz que a ira do homem não opera na justiça de Deus. E fala que a gente tem uma responsabilidade muito forte em receber com mansidão a palavra de Deus e conservar ela, do qual pode salvar almas. Você é um canal de bênção. Você não pode ser uma pessoa irada. Você não pode ser uma pessoa injuriada que vive reclamando, murmurando disso, daquilo. Você tem que ser uma pessoa mansa e humilde de coração, assim como o seu mestre é e nos ensinou. E o meu mestre também, meu Senhor e Salvador Jesus. Mateus 11, 28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque a gente é um depósito da presença do Senhor e da palavra. E a Escritura deixa claro para nós, para receber com mansidão a palavra de Deus, que em vós foi enxertada, que em nós foi enxertada. Enxertada foi incultada, ela foi plantada em nós de uma maneira do qual pode salvar almas. A tua entrega na mão de Deus se resulta em muitas vidas vindo para Deus.
Aleluia. A tua vida mais próxima de Jesus rejunte algumas vidas próximas de Jesus. Então não andei irados, não ireis e não pequeis. Irai-vos sim, pecai-vos não. Não, evita tudo. Aleluia. Procure o domínio próprio através do Espírito Santo. Amém? Porque senão você vai ficar fora do encontro genuíno com Deus. E às vezes o que Deus tem para fazer através da sua vida, Ele não vai fazer, porque você está sempre irado, você está sempre revoltado, você está sempre de mau humor. Aleluia. Então deixa o bálsamo do Senhor derramar sobre a tua vida e você se renovar e ser curado interiormente. Às vezes tem ferida aí aberta que você está camuflando. Aleluia. Por isso que você vive irado, vive com essa cara que todo mundo já percebe. Aleluia. Deixa a imagem do Senhor ser refletida na tua vida. Em nome de Jesus. Não existe desculpa se você é uma nova criatura. Se você está em Cristo, não tem desculpa. Ah, eu sou assim mesmo. Não, você tem um temperamento que precisa ser cuidado e tratado. E o grande eu sou pode cuidar. Porque bem-aventurado o homem a quem Deus o corrige. Não tem desculpa para você ficar repetindo as mesmas coisas. Uma pessoa que se diz servo ou serva do Senhor, aleluia, Gálatas 5:23 tem que exercitar nela. O que é o Gálatas 5:23? O fruto do Espírito Santo, domínio próprio e a mansidão. Então exerça o domínio próprio sobre a tua vida, para que a ira não tome conta, para que o rancor não entre, para que a amargura não seja visível. Aleluia. Então, exerça o domínio próprio, para que você seja uma pessoa mansa e humilde, uma pessoa pura, santificada na presença de Deus. Amém? Porque somos uma Bíblia fora e dentro da igreja. Você é um exemplo onde você passa e procure deixar exemplos bons, procure deixar exemplos do qual Cristo deixou quando passou na terra, porque Ele pede para nós sermos imitadores dele. Amém? Ser perfeito, ser pacífico em momentos difíceis. Olha que forte. Ser pacífico em momentos difíceis. A ira do homem não opera na justiça de Deus. Seja pacífico em momentos difíceis. Às vezes Deus vai nos usar em situações em quais Ele sabe que nós temos a direção, por causa da palavra dEle, enxertada em nós, que resulta em resumo de vidas salvas, de almas salvas. Então temos que ser pacífico também em momentos difíceis, porque somos luz no mundo e sal da terra, luz em meias trevas. E a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus a gente tem que receber ela com mansidão, porque envolve vidas, almas salvas. Então seja o conservador, o preservador da palavra de Deus, em nome de Jesus. Ótima quarta, que o Espírito Santo vá de encontro com todas as suas necessidades, com todas as suas dificuldades, que você seja tratado, renovado, curado e liberto, em nome de Jesus.